Café da Moça aqui começando nosso MoçaCast. Hoje a gente vai falar sobre uma das pautas mais quentes da semana, que é, na verdade, não é a morte da rainha. A gente tem, inclusive, muito respeito por ela. Estamos aqui de luto, entendeu? Nesse momento. Mas vamos falar sobre o branding dela, porque causou um impacto absurdo, como já era esperado, né? Mas eu mesmo já esperando, eu me surpreendo. Você se surpreende, Fernanda? Marta, o que eu sempre fico pensando é que o quanto esses momentos marcam a nossa vida, entendeu? Eu lembro da morte da princesa Diana em 1997 até hoje e eu era uma criança, entendeu? Eu lembro do carro, eu lembro da comoção, eu lembro da mamãe ficando chateada, eu lembro das pessoas indo no Palácio de Buckingham, entendeu? Que está aqui atrás. Eu lembro de tudo isso. E é muito louco, porque por mais que a gente não seja impactado diretamente pela família real inglesa, parece assim que eu consigo fazer uma correlação muito grande entre grandes eventos que acontecem com eles e momentos da minha vida, entendeu? Eu lembro daquilo que eu tava fazendo, de que idade que eu tinha, de quem eu era. Isso é, enfim, É muito porque eles surreal. sempre estiveram lá, né? Eles sempre estiveram lá. É uma coisa, essa coisa do, inclusive assim, trazer esse branding, esse tema hoje, na verdade, não só falar, fazer aqui até um disclaimer, né? Nós não vamos falar sobre política, sobre transição de governo, sobre o que a gente acha que vai acontecer com o Charles, essa coisa toda. O máximo que eu posso falar é se o Charles, né, vai conseguir ter o mesmo, digamos O assim, o mesmo mesmo impacto impacto. um dia que ele morrer, que a rainha e que a ex-esposa dele tiveram, né, quando morreram. Mas o que une todas essas pontas, o que faz com que a gente preste atenção e marque a vida baseado nas coisas que estão acontecendo, não só a gente, mas eu acredito que no mundo todo, né, é branding. Então, para começo de conversa, vamos falar o que é branding. Branding não é design, pessoal. Branding não é simplesmente uma logo. Fiz uma logo, pronto. Agora eu trabalhei o branding da minha empresa. Não. Se você traduzir a palavra branding, você vai pegar uma tradução literal marcando, né? Uma palavra no gerúndio, marcando. E óbvio, aqui no Brasil a gente consegue fazer aí a relação de marcando a vida, deixando uma marca. Você consegue fazer todas essas questões para você entender um pouco melhor o que é branding. Mas a verdade é, marcando é você pegar aquela tua marca e ir marcando aquilo que você quer comunicar na cabeça das pessoas. É você fazer a gestão disso. Porque fazendo a gestão ou não fazendo a gestão, ou seja, tendo intenção da forma como você se apresenta para o público, e isso vai, tudo comunica, né? Desde a forma como você se veste, como a forma como você fala, tudo, absolutamente tudo comunica. Então, desde a forma como você se apresenta para as pessoas, até como os fatos que aconteceram relacionados à sua vida são divulgados. Isso é branding. Né? E aí, no caso, por exemplo, de empresas, você vem com a questão de como que os seus funcionários atendem. Não adianta você estar fazendo propaganda de um jeito e seus funcionários estarem atendendo o público dele de outro. Então, por exemplo, um exemplo aqui simples, né? A Apple, que é muito conhecida por branding, porque eles trabalham muito isso, eles têm um lema chamado Think Different, né? E eles têm essa coisa do consumidor e tal. Se um funcionário da Apple de qualquer loja do mundo for escroto, ou, enfim, não conseguir trazer uma solução para uma pessoa no momento que ela está querendo comprar alguma coisa, ele está indo totalmente de encontro ao branding da marca. E aí esse branding ele vai se espalhando por absolutamente todas as instâncias. Ele se espalha não só na propaganda, mas ele vai se espalhar na arquitetura das lojas, né? A forma como, se você for ver, por exemplo, como que é o design da Apple é uma coisa minimalista. Então você vai numa loja da Apple, você tem um design clean, minimalista. O Steve Jobs fazia questão de que fosse minimalista até dentro das placas, né, Fernanda? Sim, mas aí agora, como que isso, Marta, na sua visão, pode ser percebido no branding da rainha, no branding da família real como um todo? Como que você enxerga? Como que eles marcaram, de fato, a nossa história e geraram esse impacto tão grande, né? Pra ser o assunto mais falado da semana. Eu acho que mesmo quem não teve. Não liga Quem para não nada, liga né? TV, quem não. Eu mesmo não ligo TV, não faço
não assisto noticiário nenhum. O assunto, ele tava em todas as mídias sociais e, enfim, se você TikTok, não ouviu, gente. tá no TikTok. Tá no TikTok. Se você for parar para pensar, por exemplo, aí entrando um pouco na questão do branding da família real, né? Como a família real é vista. Então, palavras que surgem na cabeça quando a gente pensa na família real: tradição, né? Conservadorismo, em algum nível, a gente percebe. É claro que a gente vem vendo, né, desde a época aí da Princesa Diana, na verdade tem outros indícios disso, que eu vou falar sobre eles, mas você vê na história que não é tão conservador no sentido de tão rígido assim. Porém, até pelo fato de ter surgido a Princesa Diana, daqui a pouco o William casou com uma pessoa que não era nobre, não era nada, né? Aí vem a Meghan, agora, aí já no caso da Meghan já rolou um certo problema, porque o quê? Ela era americana, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: você olha para a família real e você tem uma linha do tempo em que você vai vendo esses acontecimentos e você vai entendendo que existem algumas palavras ali chave que conectam todos os pontos. Porém, tem uma parada muito interessante sobre a rainha, se você for parar para pensar, que, assim, tanto não só sobre a rainha, mas a família real, e no caso a rainha é a head da família, né? Então ela comanda aquilo ali, as coisas só aconteceram porque ela permitiu. Não pense você que ela estava de braços cruzados. Mas fato é, a rainha, né, a família real sempre teve uma relação muito próxima da mídia. Foi uma relação meio de amor e ódio ao longo dos anos? Foi. Mas para ser o que eles são hoje, para ter o impacto que eles têm hoje, eles precisaram permitir estar de mãos dadas com a mídia em toda a história. Se você for parar para pensar, a coroação da rainha já começou assim, quebrando paradigmas do ponto de vista de que ela foi a primeira coroação televisionada do mundo. Nunca antes, né? Assim, por exemplo, o casamento dela, ele foi narrado no rádio, e no final do dia teve os highlights no jornal e tal, mostraram, né? Mas não foi ao vivo. A primeira live, entendeu? Do mundo aconteceu com Rainha Elizabeth, isso em idos de 1953. Então, assim, se você for parar para pensar no quanto que isso impacta, né, e ela foi se adaptando. Se você for parar para pensar, na época que ela assumiu, eles comunicavam na base do telegrama, do rádio, né? E hoje em dia, eles, no final das contas, têm absolutamente conta oficial em todas as plataformas, até no TikTok. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa começar a pensar. E ainda tem gente que fala que não tem que ter TikTok, não é mesmo? Então, aí, até a família real tem TikTok, você, ser humano, fala assim, não é pra mim. Eu não preciso fazer esse tipo de coisa porque é uma rede de criança, entendeu? Não, e não só a família real tem TikTok, como existem vários jornais, eu tenho acompanhado esses dias, vários jornais do que está rolando lá em Londres. Então, por exemplo, eles ficam 24 horas, gente, não estou de brincadeira, assim, eu não sei de madrugada porque eu não acessei de madrugada, mas eu já acessei em vários horários do dia. Então, tem vários jornais. Oi? Eu acho que a gente caiu, peraí. Estamos ao vivo? Quem tá aí? Aqui no YouTube tá tranquilo. Aqui no YouTube tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Então, beleza. Então, eu vou sentar o pau aqui. Mas, enfim, se você for ver, você tem a presença, né, da família real em todos os lugares. Então, assim, aqui já tem uma brand. A primeira é que, se você for ver, por exemplo, não só a família real, mas todos os governos, eles têm um ponto de contato com a imprensa. Aconteceu tal coisa. Eu gosto muito de The Crown, então eles mostram muito isso acontecendo. Por exemplo, quando o rei morreu, eles estavam tentando segurar essa parada de sair da imprensa porque eles não tinham conseguido falar com a rainha, que ela estava viajando, ela estava inclusive em campanha porque ele não estava bem de saúde, então ela era princesa na época, e eles ficaram correndo atrás de tentar falar com ela, mas chegou no momento e falou, não tem como separar, isso sim, gente, em 1953, não tem mais como segurar, a gente pode dar
ok para a imprensa falar? Pode. Eles deram ok, no final das contas conseguiram lá falar antes dela ver nos jornais, antes dela ver nas coisas, mas existe essa ponta ali que já tem essa questão. Fora isso, eles marcam presença em todas as redes sociais para eles, por exemplo, se eu quiser saber de algo do ponto de vista deles, eu quero saber, esses dias mesmo eu estava curiosa para saber sobre os sobrenomes, porque, né, aliás, eu assisto The Crown assim, eu assisto The Crown um olho na televisão e o outro verificando se aqueles fatos ocorreram, né, eu sou desse jeito, não só em relação a The Crown, eles mas estão reescrevendo, eles não estão reescrevendo o que é essa adaptação, de onde veio. Eu quero saber o que é isso, isso aconteceu, isso não aconteceu, então eu fico assim, o tempo inteiro olhando se a coisa aconteceu, se não aconteceu. E aí, numa dessas, eu estava olhando né, essa questão aí da rainha, se rolou, se não rolou, como é que foi. E realmente, por exemplo, a questão do sobrenome, né? Porque quando ela assumiu o trono, isso é uma parada de branding também, gente, muito importante em relação à marca. Foi uma parada bem complicada, porque normalmente a mulher toma o nome do marido. Isso é uma tradição. A mulher toma o nome do marido, só que o marido dela, além de grego, dinamarquês, ele era estrangeiro. Então, o nome dele de verdade era um outro nome. E aí, quando ele se naturalizou, ele pegou um nome, acho que de um primo dele, que era Mountbatten, alguma coisa assim. E aí, a rainha ficou Mountbatten Windsor. E os filhos dela também. O Charles, hoje, o príncipe Charles, que agora virou rei, ele é Mountbatten Windsor. Então, você tem esse homem junto. O que aconteceu? Quando ela assumiu, ficou uma situação de como é que vai ser? Que nome que vai ter? Vai ser Windsor? A gente vai mudar de dinastia ou vai permanecer a mesma? Então, até isso, tipo, no final das contas, foi decidido que ia ser Windsor, independente de ser mulher ou de ser homem que assume o papel. Aliás, em 2011, se não me engano, foi declarado de que as mulheres, se elas forem mais velhas, elas vão assumir o trono. O homem, num filho, né, mais novo, não ultrapassa. Isso é uma outra parada bem forte para você ver que não é tão rígido assim as tradições. A Inglaterra, afinal de contas, teve uma soberana mulher. Não, mas fato é, na verdade, é o país das soberanas, das mulheres governantes fortes, né? A gente teve a rainha Elizabeth I, a gente teve a rainha Vitória. A gente teve, querendo ou não, a Margaret Thatcher como primeira-ministra, que causou um impacto muito grande, inclusive foi uma das ministras da Rainha Elizabeth, e a própria Rainha Elizabeth que teve, e todas essas eras femininas na Inglaterra foram eras de ouro. A gente teve, a primeira era de ouro grande foi o reino elizabetano, da Elizabeth I, depois a gente teve a Rainha Vitória, a Era Vitoriana e tudo que isso, enfim, levou, e agora a gente tem o maior reinado da história com a Rainha Elizabeth. Mas eu acho que o que é importante a gente trazer, Marta, é pensar o que assim, como que a rainha conseguiu manter essa estabilidade de governo através da imagem dela. Que eu acho que é o... Então, era esse o ponto que eu ia chegar. A gente tem uma questão de que eu tenho uma tradição, e aí, mas aí que eu me adapto de uma forma para manter aquela questão de solidez. Qual que é o papel, gente, da rainha na Inglaterra hoje? Unificar a cultura. De uma forma geral, no sentido assim, ela hoje é um símbolo, ela foi, no caso, né? Ela foi um símbolo de solidez para a cultura. Um dado importante para vocês entenderem o quanto isso é importante. Não importa o ministro que está chegando, você tem uma figura de Estado que representa, inclusive, dos pontos de vista mais sutis, né, questão, o fato dela ser coroada na igreja por um padre. Isso aí também traz, né, principalmente para uma linha de um governo que vem de anos e anos e anos a monarquia, séculos, na verdade, isso já está no imaginário das pessoas. Então, ela figura uma solidez. Eu preciso estar sólida como uma rocha. Inclusive, eu acho que a primeira-ministra falou sobre isso, né, que ela era a rocha na qual a Inglaterra se sustentava, enfim. Ela tinha essa figura, e todas as decisões que ela tomou e que ela comunicava
eram para manter essa estabilidade, independente do tipo de governante de primeiro-ministro que estava entrando e tal. E aí um paralelo que eu faço, por exemplo, a conta do Twitter e do Instagram também, do presidente dos Estados Unidos, né? O presidente dos Estados Unidos, ele tem uma conta chamada POTUS, porque é President of the United States, e essa conta, cada governo que acontece, ela é resetada. Se o cara for reeleito, ela fica 8 anos ali ativa. Agora, se o cara perde a eleição, como aconteceu, por exemplo, agora com Trump, quando o Trump perdeu a eleição e entrou o Biden, a conta do Twitter foi resetada, porque tudo é apagado, né? Não só do Twitter, mas a do Instagram também, todos os posts são apagados. E, cara, a conta do Twitter foi a 0 quando o Biden assumiu, porque ele simplesmente não herdou. O Trump se fez presidente através do Twitter, só para vocês terem uma noção da importância que é a comunicação e você ter esse contato. Então, assim, ao longo da história, a rainha teve essa questão de todas as decisões que ela tomava, era como que isso vai impactar na imagem de solidez que o povo da Inglaterra tem sobre a monarquia. Todas. Inclusive essa questão do nome que eu estava falando. E aí, né, algumas questões ela ia lá e se adaptava. Então, assim, vamos modernizar. Tanto que a família real sempre esteve, por exemplo, em eventos da cultura pop, premiações de cinema, ela esteve junto. Então, tem um quê de se aproximar, mas, ao mesmo tempo, se manter no imaginário do povo como a rocha que segura tudo. Sim, e eu acho que eles fizeram isso muito bem, porque é muito engraçado você ver uns clipes, quando a gente tava vendo a própria vinda da rainha, e enfim, o pessoal lembrando dela, eles mostraram muitos filmes que a rainha participou. Ela participou daquele filme do Ursinho Paddington, aí tem o sanduíche, entendeu? Aí o cara fala, eu sempre tenho um sanduíche de eu acho que era marmalade, eu não tô lembrando a tradução exata. E aí ela fala, eu tenho também. Tá aqui. Ela abre numa Birkin e saca um sanduíche. Entendeu? Então, toda essa coisa de aproximação e ter esse toque de humor leve que fez com que todo mundo, assim, até mesmo as pessoas que não são a favor da monarquia, gostassem da rainha. Então, uma das coisas que eu vi também no TikTok, em termos de vídeo de humor, era que era uma pessoa falando assim, meu Deus, a monarquia é ridícula, é só um motivo pra... E aí, ao mesmo tempo, depois que a pessoa falava isso, ela falava, o quê? A rainha está doente? Meu Deus, não podemos perder a rainha. O que eu posso fazer? Não, a rainha não pode morrer. E é engraçado essa realmente o quanto a rainha representou isso e como que ela conseguiu aliar a imagem dela tanto a esses filmes, ao Elton John, enfim, todas essas figuras importantes, inclusive da artistas britânicos, né? Exato, James Bond tem, tipo, né? Ela no filme do James Bond acompanhando a rainha. Exato, e a rainha pulando de paraquedas, teoricamente, para eu chegar no lugar. Então, todas essas coisas, assim, elas são disruptivas, se você for parar para pensar na forma como você vai ver um monarca, né? Só que ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela não perdia a qualidade de solidez, sabe? É como se o público, de fato, conseguisse entender essa diferença e se aproximasse mesmo da família real de uma forma... Mas esse é o jogo. Esse é o jogo. É uma linha muito tênue entre a aproximação com o público e o rapport, né, que você gera com o público, justamente por você estar aonde o público está, nem que seja na cultura pop, e você fazer essas referências e permitir que os paparazzi se aproximem de uma certa forma, estar, por exemplo, todos esses duties, né, que o Harry, inclusive, se afastou, que é os serviços que eles precisavam ir, todos os eventos, cara, para pensar na quantidade de evento que esse povo tem que ir. Vai inaugurar E aí isso mostra a importância, por exemplo, aplicando aqui para a nossa vida, do networking.
né? Tem um evento de tal coisa, tá acontecendo um evento do seu mercado, sei lá, feira revestir. Ah, não tenho paciência para ficar andando o dia inteiro na feira. Cara, mas tá todo mundo lá, todo mundo do seu mercado tá lá. Você tem que estar lá também. Então, eles estavam lá, né? Figuras importantes, eles eram levados, eles eram chamados, e aí viram um ciclo virtuoso. Eles eram chamados para um determinado evento, e porque eles iam, outras pessoas chamavam, então ficava nessa coisa de estar o tempo inteiro marcando passo. Para quê? Para se aproximar do público. Mas, ao mesmo tempo, é o soberano, morde, tal, que é o rei do Estado. Então, fica aquela coisa do imaginário, aí você pega toda a parada, por exemplo, da Disney. Por que eles não fizeram... Por que o casamento do Harry e do William foi aquela pompa toda, né, aberta que a galera vai assistir? Eles poderiam ter feito uma cerimônia extremamente privada, fechada. Tanto que existe, né? Eles poderiam ter feito uma cerimônia fechada. Eles têm acres e acres de propriedade para fazer uma cerimônia fechada. Por que vocês acham que eles fazem isso público? É só porque eles estão na igreja favorita deles? Não. É para alimentar o imaginário do conto de fadas. Que está na cabeça de todo mundo. Não só do conto de fadas, Marta, mas de que a coisa, que a sucessão dos fatos da vida de fato acontecem. E que Sim. existe... porque o que é muito importante, eu estava vendo sobre isso, eu acho que foi hoje de manhã ou foi ontem, que uma reportagem que fala: o monarca nunca morre. Por que o monarca nunca morre? Na Inglaterra, quando a rainha morre, automaticamente alguém assume. E a posição de chefe de Estado nunca morre. Então, é importante pra caramba ter esses momentos, esses rituais. O que é um casamento? O que é um funeral? O que é são rituais de passagem, de marcação, de comunicação com a sociedade. Então, se a família real faz parte de se manter dentro do imaginário do povo e do mundo como uma figura sólida, tradicional, mostrar que esse legado, ele tem continuidade. Então, se você for parar para pensar isso na sua empresa, quais são os rituais que você tem que criar para mostrar a sua solidez durante... Assim, várias marcas fazem isso. Você tem o próprio Oscar, você tem... Chanel, quando o Karl Lagerfeld morreu, eu falei o nome dele completamente errado aqui, mas quando ele morreu, né, ele deixou um legado. E ele teve toda uma questão sucessória ali da própria marca, porque se você tem, por exemplo, se você concentra... E, gente, essa discussão ela pode ser levada para N níveis, né? Trazendo para a questão das empresas. Se você concentra todo o legado da tua empresa em você, no sentido de você, por exemplo... Na se você, sua imagem no caso, pessoal, né? Eu sou arquiteta. É importante você trabalhar a sua imagem pessoal, tanto que a rainha fazia isso através das pontas dela nos filmes, essa coisa toda. Então, ela trabalhava a imagem dela pessoal, não era só a Royal Family ali, né? Agora, você trabalha a sua imagem pessoal, mas a tua instituição precisa ser trabalhada também. E aí, por exemplo, as pessoas precisam seguir uma coisa que, inclusive, a Rafa do Bora, né, que eu trabalho no Bora, quem não sabe, ela fala muito isso. O nome Bora Arquitetos não é Rafa Brasileiro, ou não é o nome do escritório dela não é o nome dela, porque ela queria que as pessoas confiassem na equipe dela. E é importante que você tenha essa questão. Então, isso você vê, por exemplo, na Chanel, que também é uma empresa... Né, tem muitos anos aí de tradição, Balenciaga. Eu tô falando em empresas da moda porque a gente tem essa coisa na empresa da moda, mas a Apple, por exemplo, quando Steve Jobs caiu, no caso faleceu e saiu da jogada, ficou uma certa incerteza. Mas o Tim Cook conseguiu manter esse legado num certo nível, óbvio que muita gente criticando. Por exemplo, a iOS 14 foi lançada recentemente e teve uma galera que... A própria filha do Steve Jobs, ela fez um meme, tipo assim, de um cara com uma camisa, mostrando uma camisa exatamente igual, né? E falando assim, eu trocando, fazendo meu update do iOS. Então, existe uma certa crítica do ponto de vista que depois que o Steve Jobs morreu, a Apple não conseguiu ser tão inovadora quanto ela era, porque ela simplesmente
marcou o mundo por trazer tecnologias que mudaram a forma como o mercado inteiro se relaciona. Afinal de contas, o Uber só existe porque o iPhone foi inventado. É aquela velha discussão, sabe, Marta, entre inovação, de fato, e melhoria. Depois que o Steve Jobs morreu, a Apple só fez melhoria. Entendeu? Ela botou uma câmera melhor, ela melhorou, nunca resolveu o problema de carregamento do telefone, né? Mas, enfim, a gente vai deixar isso baixo. Fernanda usa Android, então não, eu acho, honestamente, eu gosto muito do Steve Jobs, eu acho que ele realmente foi uma pessoa inovadora e ele realmente transformou o mercado e o iPhone foi um produto revolucionário. Mas, honestamente, hoje em dia, a Apple é uma empresa de fazer melhoria, entendeu? Não, e aí, agora, nem isso ela tá conseguindo mais fazer, no caso. Mas ela consegue sim, Fernanda. A questão toda é a seguinte, o que eu tô querendo dizer que a Apple mantém consistentemente foi uma parada que já foi criada. O Steve Jobs instituiu uma coisa chamada design que funciona, desde sempre. Isso é inegável. O design da Apple é um design que foi feito não só para ser bonito, mas para funcionar. Então, o sistema operacional, o software, tudo funciona de uma forma muito intuitiva. E isso se mantém. É importante que as coisas que foram ditadas como, né, por exemplo, se eu ver um desfile da Chanel, para sair um pouco da Apple, para a Fernanda daqui a pouco não começar a defender o Android, que Deus me livre, né? Mas se eu for para o desfile da Chanel, quando eu bato o olho num desfile da Chanel, eu sei que é Chanel. Eu sei, porque eu acompanho a marca e tem alguns traços no desenho que vem desde a Coco. Desde ela. E ele passou pelo Cal e agora pela Viviane e continua, porque é a essência da marca. Vocês estão entendendo? Isso é gestão de branding. Eu quero mudar completamente a marca. Por exemplo, o Hugo Boss, ele está tentando fazer com que a marca fique mais jovem. Então, ele está fazendo collabs, por exemplo, com o Cabi, né? Que virou... Antigamente, o Hugo Boss era muito Henry Cavill, né? E tal. Agora, ele está trazendo o Cabi, que é o cara do Pluf. Uhum. Inclusive, eles fizeram um rebranding, que foi, né, mudaram a fonte da marca. Então, óbvio que eu comecei esse podcast falando que branding não é design, mas o design é uma grande parte disso, porque o design comunica. O tipo de fonte, de tipografia que você usa... Ele vai mostrar se você é mais conservador, se você é mais relax, se você... Entendeu? Não, na verdade, tudo comunica, né? Eu acho que, se você for olhar, analisando a própria família real, por que eles têm um dress code tão pesado, entendeu? Dependendo, tipo, eu lembro na época que a Diana tava em muita evidência, ela era muito criticada, às vezes, por determinadas coisas. Cara, ela usou um decote que está 2 centímetros abaixo do dress code de não sei o que. Ela fez tal coisa. Um esmalte que não é nude. Ela usou um esmalte vermelho, meu Deus, o mundo caiu. Isso em 1980, que era, tipo, color blocking total. Meu Deus, a Diana fez tal coisa. Então... Tudo isso, o dress code da família real, a forma como eles se portam, uma das coisas que era muito interessante na época da Diana é que a Diana cumprimentava as pessoas que estavam esperando por eles. E isso era proibido, entendeu? Pelo código de conduta da família real. E foi uma das coisas que fez a Diana se tornar muito popular, entendeu? Porque a galera falou, não, ela é a princesa do povo, ela vai lá, ela fala com a gente. Em 1986, eu preciso dar esse dado agora, rapidinho. Em 1986, a Diana apertou a mão, sem luva, de um cara com AIDS. Naquele mesmo ano, Cazuza foi diagnosticado com AIDS. Então, assim, se você for parar para pensar no nível de impacto que isso tem... é gigantesco. Agora, foi uma parada que ficou, porque eu vi o Charles agora, né, na galera que estava lá na frente do palácio, cumprimentando de mão todo mundo. Por quê? Porque eles viram, e aí que é o lance do adaptar. Eu sou conservador, eu sou sólido, mas eu observo o mercado para ver aonde eu preciso me adaptar. Hoje, eles fazem isso. Por quê? Sim. Porque eles viram o tanto que a Diana fazia aquilo, aproximava as pessoas do povo, e eles podem falar mal da Diana o que for, porque, na verdade, assim, a Diana era uma bombinha na mão deles. Ela digamos assim, ameaçava esse sistema sólido
o tempo inteiro, justamente porque ela é uma pessoa de espírito livre. Ela fazia o que dava vontade de fazer, ela é muito espontânea, ela reagia muito àquilo que estava, né, na frente dela, e ela fazia aquilo que ela achava, que estava no coração dela fazer. Mas eles perceberam que aquilo funcionava, e dentro dos protocolos deles, se adaptaram tanto que hoje, sério, eu vi o Charles dando a mão para um monte de gente. Uma coisa que eles falaram, criticaram tanto, né? Não Sim. só eles, mas o pessoal mais conservador de Londres, da Inglaterra, criticaram tanto. E hoje eles falam, então, tudo isso é comunicação, tudo isso é gestão do branding. Calma, mas peraí, esse protocolo aqui eu acho que tá fazendo a nossa imagem ficar pior, então vamos mudar. Não, esse protocolo aqui precisa ser seguido, então vamos continuar. E aí, é muito que o branding, ele vai ser... Você estava falando sobre design, mas o branding vai ser comportamento. Qual é o comportamento que você mostra para as pessoas? O branding vai ser a roupa que você usa, aquilo que você... A sua entonação de voz, aonde você se posiciona, aonde você tá e principalmente aonde você não está. Tudo isso comunica. O que tipo você de evento fala que você atende, e o que você tipo não fala. Então, tem determinadas coisas que a gente precisa ser consciente, dependendo do tipo de mensagem que você quer tratar dentro da sua empresa, do público que você quer alcançar. E é claro que quando a gente está falando... Quando a gente olha para a família real, a gente tem essas duas instâncias, né? A gente tem o branding pessoal de cada membro da família real e a gente tem também a gestão da instituição como um todo. E como que você faz a coordenação entre o branding pessoal de cada um com o corpo que precisa continuar e que precisa manter os rituais e que precisa manter a história viva. Porque... O que diferencia a família real inglesa de todas as outras famílias reais que existem é que a gente fala sobre eles. A gente não fala Exato. Sobre a família real espanhola. Dinamarquesa? Sei sobre... Eu só descobri que tinha família real em Mônaco por causa de Grace Kelly. Porque se não fosse Grace Kelly, não saberia também. By the way, tinha um branding lascado por conta de Hollywood. Exato. Então, assim, a gente tem uma visão, e o fato deles administrarem muito bem isso, é claro, assim, que ajuda, porque a Inglaterra não é qualquer país, mas a Espanha também não é qualquer país, entendeu? E eles importam geopoliticamente... Foi tão conquistadora Exato. quanto, óbvio que, né? É só você parar para pensar que a América do Sul toda... a América Latina toda foi praticamente colonizada pela Espanha, exceto o Brasil. Exceto o Brasil, exato. Entendeu? Faz todo mundo espanhol e é uma desgraça, porque o pessoal dos Estados Unidos acha que a gente fala espanhol também. Você vê como é que o branding da Espanha é mais forte do que o de Portugal. Com certeza. Entendeu? O povo ainda nem sabe que a gente foi colonizado ali, tem uma dissonância. Mas, enfim, o lance todo é que é claro, também, a outra coisa que ajuda é o fato da imprensa inglesa ser, né, a criadora dos paparazzi, a criadora dos tabloides, a criadora do jornalismo mais sórdido e perverso que existe. Que, inclusive, enfim, gerou vários problemas ali e sempre colocaram a família real em evidência. Mas... O grande lance, assim, é que a família real, por conta disso, teve que administrar o próprio branding e fazer relações públicas de uma maneira muito bem pensada, de uma maneira estratégica, para que eles pudessem comunicar a mensagem que eles querem comunicar. Porque se você não se você não dita qual é a mensagem que você quer comunicar, outras pessoas vão interpretar a mensagem por você. E aí você vai perder o teu poder de dizer o que você quer falar sobre você e sobre a sua empresa. E daí vem a importância de você ter canais próprios, né? Como eu estava falando na história lá do nome, do Martin Beck, que eu vi no The Crown, e aí eu fui atrás pesquisar, e eu vi realmente existe no site da Família Real, site oficial da Família Real, existe um statement lá, explicando sobre os sobrenomes
do Windsor, né, da dinastia Windsor, o que acontece e tal. Então, mostra esse episódio. A parada foi tão, assim, pensada que tem um episódio numa série só sobre isso, falando sobre todas essas questões que levaram a rainha a decretar que o nome vai ser Windsor. Não importa se ela é mulher. Sim. E isso mostra a solidez da parada. A solidez da parada, ela vence o machismo, ela vence o conservadorismo para um outro lado. E ela traz a modernidade do outro. Exato. Vocês entendem o nível do poder que é isso? Isso é branding. E aí, como a Fernanda estava falando, falem mal, mas falem de mim. As pessoas vão, digamos assim, falar de qualquer forma. Então, é importante que você já pense mais ou menos como que você quer apresentar determinadas informações. E aí, por isso é importante você ter os seus canais próprios, não só marcar presença em toda a rede social, ter lá o seu @ com o teu nome. É importante duas coisas. As pessoas perguntam o tempo inteiro, eu vou ter conta da minha empresa, eu faço uma conta pessoal. Cara, primeiro branding que você tem que trabalhar é o seu, vai me desculpar. Porque antes de você criar uma empresa, pensa na tua idade. Eu, no caso, hoje, tenho 37 anos. Qual que é o branding mais forte? O meu ou de alguma empresa que eu criei há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás? É o meu. Então, teoricamente, você precisa trabalhar o teu branding primeiro. Tá com aquilo solidado, tá com aquilo rodando, já aprendeu a fazer essa parada? Beleza. Óbvio que tem que marcar o território, ter o @, ter o domínio. Falo com os alunos do Bora Captar o tempo inteiro. Vá comprar o seu domínio. É importante você ter o seu domínio, né, adquirido. Justamente por conta disso, porque no momento que você começa a ter estrutura para começar a fazer essas coisas, você dita as informações que você quer. Então, beleza, tem alguém falando mal de você, mas qual que é a sua verdade dos fatos? Qual que é o seu ponto de vista da história? Como é que aquilo aconteceu? No caso da comunicação, a gente tem uma coisa que é muito interessante, assim, porque quando você chega... Existem pessoas, existem figuras públicas que conseguem... que o que é mais importante é ser relevante. E às vezes ser relevante é literalmente ser comentado. A falta de comunicação sobre determinadas pessoas, ainda que, tipo assim, não tem nada ruim sendo dito, mas também não tem nada bom sendo dito, não tem nada sendo dito, então essas pessoas elas não existem no imaginário. Exato. Então, existe uma certa antifragilidade com relação à posição da família real. Porque não importa, em certo nível, para a instituição família real, tanto os escândalos que aconteceram. Porque, assim, se você for olhar, tipo, o reinado da Elizabeth, pelo amor de Deus, escândalo temos, né? Tem uma série inteira de quantas temporadas tem The Crown, Marta? Tá indo pra 5ª agora, né? Então, não só The Crown, se você for parar pra pensar a quantidade de filmes que foram feitos sobre a rainha, sobre a família real, sobre Diana. Exato. Né? E assim... Diana, a gente tem pelo menos umas 4 atrizes que já interpretaram papel no cinema, fora agora na série, né? Exato. E o mais louco é que, assim... os filmes sobre a Diana normalmente colocam a família real numa posição muito ruim, porque vilã. De fato, de vilã. E mesmo assim, ela é amada. É importante, a família real continua sendo amada, independente das pessoas acreditarem que eles foram os vilões nessa relação específica. Mas justamente por conta dessa questão deles unificarem. É muito importante, gente, unificar o país. A família real é aquela que unifica o país. Hoje, é como se fosse, por exemplo, agora trazendo para a questão das empresas, né? Você funda uma empresa e aí, de repente, você fica grande e você percebe que existem outras pessoas que são mais competentes que você em administrar uma empresa. Ainda mais, por exemplo, eu sou arquiteta, então eu monto o escritório de arquitetura. Eu não sou administradora por essência. Então, o que acontece? Chega num ponto, às vezes, que você vai contratar um administrador para administrar a tua empresa. E aí, no caso de uma empresa grande, você vai contratar um CEO, você vai contratar um CMO, um CFO, e aí vem os Chief Officers, os cargos executivos que estão rodando a empresa. Mas como fundador, você se mantém ali no conselho. E se você não tiver uma empresa que está muito fragmentada, às vezes você tem um poder de veto forte. No caso da rainha, ela tem o poder de veto e de, né,
Se um primeiro-ministro estiver fazendo merda, você pode ter certeza que ela vai agir, porque está na Constituição do britânica agir. Então, o que acontece? Pelo fato deles estarem ali, eles estão zelando, não só de uma forma de relações públicas, mas eles estão zelando pela estabilidade do país. Coisa que não acontece num sistema presidencialista, que foi o caso que eu comentei, por exemplo, dos Estados Unidos, que tanto os Estados Unidos como o Brasil são países extremamente divididos em relação à política. E não tem nada que unifique a gente a não ser o futebol. A gente aqui se unifica pelo futebol. Futebol é a nossa rainha. Não, mas assim, eu acho que trazendo para um outro ponto, assim, com relação à unificação, a responsabilidade. Primeiro, o que o brand de uma empresa tem que fazer, trazendo essa correlação que você fez? Ele precisa unificar a tribo a qual a sua empresa serve. Então, tanto os funcionários como os funcionários o quanto os clientes. Então, Sim. Você precisa entender quais são os princípios básicos que unificam aquela tribo. E você, como o fundador ou CEO dessa empresa, o seu maior trabalho é garantir que os princípios primordiais da sua tribo sejam comunicados, sejam enforçados, se tornem comportamento dentro da sua empresa, se tornem processo dentro da sua empresa, se tornem... O fundador é o guardião da cultura. Exato. O fundador é o guardião da cultura. E não existe estudo de branding, não existe, eu vou fazer um rebranding da minha empresa, ou eu vou criar um branding para minha empresa. Não existe estudo de branding sem estudo de cultura. As duas coisas andam de mão dada. E não existe, eu vou complementar ainda, não existe estudo de branding e estudo de cultura se você não souber quem você é. Porque não adianta nada você querer criar um personagem. Se você vai ser o guardião disso aqui, você não tem como criar um personagem em cima dessa situação. Você vai precisar ser aquilo que você é, entendeu? E a sua cultura e a sua empresa e os seus valores, eles precisam estar imbuídos em toda a relação para você conseguir administrar isso. Porque ninguém consegue ser ator 24 horas por dia. Então... E o que, na verdade, não é só essa questão de ser ator, né? O que acontece é que, como a gente hoje está sobre os holofotes de uma forma ou de outra, 24 horas, porque, vamos supor, você é uma pessoa comum, você não é ninguém, você é um Zé Ninguém. Mas você tem um amigo, você vai numa festa, você tem um amigo que te marca, você bebe horrores e você fica da PT, e você tem um amigo que vai lá e te marca. E aí, né, você acha que você é um Zé Ninguém, você acha que não tem ninguém te vendo, você vai lá e reposta aquela parada que você achou muito engraçado. E aí tem um cliente que te seguiu e fala, cara, e é uma pessoa, sei lá, é uma pessoa que tem uma religião que de repente ela não bebe, ou então ela não tem religião nenhuma, mas ela simplesmente condena muita bebida, por uma questão de valores, ela fala, esse cara não vai ser o meu arquiteto, não vai ser o meu empresário, não vai ser o meu advogado, não vai ser o whatever, porque eu não me identifico com isso. As pessoas se identificam com valores. Então, pode ser, cara, pode ser que você nem repostou a parada, mas pode ser que essa pessoa, porque eu lembro de uma comunidade no Orkut que tinha, no mundo só tem 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente só conhece, no caso era a Vitória, né? Vitória só tem 3 pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Isso é real, isso aí é estatisticamente real. Mas em Brasília isso também é real, de uma certa forma. Também é um pouco real, mas não é tão real, não. Mas... Não é tão real, porque Vitória é desse tamanho. Mas, enfim, sempre tem alguém, né? Existem, na verdade, dados, eu não vou ficar cagando estatística aqui sem saber, mas existem dados que mostram que, eu acho que são dados do LinkedIn, né, que o LinkedIn faz as conexões entre as pessoas e, cara, eu nunca vi, a maior parte das pessoas que eu vejo ali tá pelo menos 3º lugar, às vezes é uma pessoa que eu nunca vi na vida, um executivo de uma empresa pica das galáxias, quando eu vou ver ele tá em 3º lugar em termos, ou seja, ele tá a 2 pessoas de mim, né, então o que acontece? Numa dessas, se você não tá fazendo sua gestão de branding, você, às vezes, nem sabe que alguém viu uma imagem sua totalmente equivocada daquela comunicação que você quer fazer. Então, no mundo de hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa exposição, que está todo mundo suscetível, e com o fato de que privacidade não existe mais, é extremamente crucial, até para nós, meros mortais,
cuidar da nossa própria imagem. Mas o lance todo também precisa ter uma autenticidade, né? Porque do mesmo jeito que tem o cara que vai olhar pra sua foto bêbado e falar assim, não quero contratar você, pode ter o cara que fala, haha, ele é igual a mim. Então Sim. vou contratar E essa aí- pessoa aqui porque ele é animadão igual eu, ele vai pensar nas minhas festas, Exato. ele E vai aí vem pensar a na minha segurança do que a balada. Fernanda falou. E aí vem a segurança do que a Fernanda falou de você ser quem você é. Não, eu sou essa pessoa que é baladeira. Eu quero, inclusive, criar uma imagem baladeira, porque a minha tribo é baladeira. E tá tudo bem, tá? Não tô criticando quem bebe da PT, não. Eu tô falando só que você tem que estar muito consciente de quem você é e de quem você quer ter perto de você. Não, a minha tribo é baladeira, eu sou produtor de eventos. É, Então, e eu aí agora eu tenho vou tudo mostrar a que eu ver sou com o fato de extremamente ser baladeiro. certinho, entendeu? Eu, É. tipo, não... Mas assim, o lance todo é, você precisa entender quem você quer atrair e o que conecta você a essas pessoas pra você poder transmitir essa imagem, transmitir essa questão toda. E não adianta tentar ser um personagem, porque se você é uma pessoa que faz isso de forma recorrente e você tenta esconder, em algum momento as coisas não vão ser escondidas, entendeu? Porque a gente vive num mundo cada vez mais cheio de câmera, cada vez mais compartilhado. As Tem pessoas... sempre alguém olhando. Tem sempre Se alguém for- olhando. Tem sempre alguém olhando. E, cara, às vezes uma parada sua, um tombo que você levou pode viralizar. Você tava andando no seu condomínio, levou um tombo, tinha um cara na varanda que por um acaso estava filmando o nascer do sol, e você tava ali naquele momento, foi um tombo hilário, o cara jogou na internet. Aí daqui a pouco alguém reconhece você, te marca lá, e você não tem controle nenhum sobre aquilo ali. E tudo bem, isso aí é uma coisa que realmente ninguém vai ter Mas controle assim, mesmo. isso pode ser positivo pra você. Você Pode. viralizou um tombo. Aí muitas pessoas viram o seu perfil. Se você tem um brand estruturado, elas vão falar, é um cara assim, assim, assado. E aí você tá preparado pra receber essas bênçãos do universo. Esse entendeu? tráfego todo, porque o lance todo da vida do... Inclusive, Ícaro de Carvalho fez toda uma masterclass em cima da questão do Exato. cancelamento, no sentido de que você tem que ter um branding forte, tem que ter um marketing forte, tá ali fazendo conteúdo, publicando, porque no momento, seja pelo positivo ou pelo negativo, no momento em que acontece uma viralização, ou porque você fez um vídeo bom, né? Eu lembro do cara da Pfizer. Ele foi uma pessoa que viralizou quando, né, rolou todo aquele trâmite lá das vacinas e tal. Tá Ele passada? fez o TikTok, ele pegou e fez para Pfizer. Tá Entendeu? passada? A parte das pessoas viam o vídeo do cara da Pfizer. Se ele não tivesse fazendo conteúdo sempre, a pessoa vai assistir um vídeo daquele ali e isso é instantâneo. Quando você vê uma parada que você gosta, você fala, cara, esse cara é muito bom. Vou lá no conteúdo dele. Eu fiz isso hoje com um cara que faz vídeo para propaganda. Ele fez um vídeo sensacional. Ele fez depois, se vocês quiserem, eu compartilho lá no meu stories lá, eu compartilho o vídeo do cara, mas eu simplesmente fiquei horas no perfil dele, olhando todos os vídeos dele. O que aconteceu depois? Eu segui, porque eu vi que não era só um vídeo. Detalhe, ele foi repostado por uma conta que eu segui, eu não segui o cara. Então, entendeu? é exatamente pelo isso, positivo, estar preparado. Pelo negativo, estar fazendo branding, fazer o marketing, estar preparado, uma hora você viraliza, uma hora você ganha tráfego e você faz alguma coisa com isso, né? Exato. Mas eu acho que assim, a incógnita maior nesse momento que estamos vivendo é como está Charlinho, entendeu? Nosso querido novo rei. Porque Charlinho não tem um brand muito bom, entendeu? Ele que é, tipo assim, o vilão master da história de Diana, maravilhosa princesa, entendeu? Eterna, diva fashion e ícone de todas as coisas da vida. E ele está casado exatamente com a vilã da história, a madrasta, entendeu? Se tornou do mal. Consorte da Inglaterra. Exato. Então aí temos uma questão, assim, porque isso daí é a vitória do time dentro da história, né, da Diana, é tipo a consolidação do que não deveria acontecer no imaginário de muitas pessoas que viveram aquele drama lá em 97 e o divórcio e todo esse rolê. E, enfim, todas as pessoas que assistiram The Crown e aquela temporada que foi, assim,
chocante, entendeu? Foi a temporada que, para quem não tá sabendo o que a Fernanda tá falando, a temporada 4 de The Crown mostra toda a questão da chegada da... Isso, no caso, depois contra ele, né? Então, assim, vamos lá. Sendo muito sincera, eu entendo, não entendo o lado dele, porque eu acho que nada justifica. Traição é uma parada que não é justificada em nenhuma cultura, né? Não dá. É inegociável. Não dá. Mas não dá pra passar pano pra Charlinho, Marta. Não passe pano para Charlinho. Não vou passar a mão na cabeça de Charlinho, calma. Não passa pano pra Charlinho. Charlinho não merece. Calma. O negócio é que, se você for olhar de um ponto de vista neutro, né, e se eu estivesse trabalhando com ele, eu ia tentar, talvez, ir por esse outro lado, entendeu? Entendi. Que é o fato de que ele foi meio que sempre imposto. Ele, na verdade, está repetindo um padrão do tio dele, né? O tio dele teve que abdicar o trono por conta de amor. Ele queria casar com uma pessoa que a família real não considerava que estava nesse branding aí da solidez, porque... Enfim, o chefe do Estado, ele, no caso da Grã-Bretanha, ele também é chefe da igreja anglicana. Isso. E a esposa do Eduardo III, que no caso o nome dele era David Windsor, que era, né, a Wallis, primeiro ela era americana, isso já era complicado, porque, pelo amor de Deus, como é que o rei vai casar com uma americana, que é uma foreign? E aí você vê o problema com o Harry acontecendo de novo com a Meghan. Tipo assim, do Harry tem um plus ali, porque ela também não é branca, né? E aí a gente entra todo num... Aí vem escalando, aí vai escalando. Mas, por exemplo, tem umas reportagens, se você for ver, o tratamento com Kate Middleton e o tratamento com Meghan Markle na mesma situação. Por exemplo, eu lembro que eu vi uma notícia da Meghan, tipo assim, uma foto da Kate com a mão na barriga, né? Tipo assim, ela estava grávida, estava com a mão na barriga. E aí a galera falando como que ela era linda, como que ela era isso, a mesma foto da Meghan com a mão na barriga, porque é uma parada intuitiva, toda grávida, né? Faz isso. Não, o que ela está escondendo? Não, mas isso é a própria repercussão da mídia, assim, é a mídia britânica e os padrões que eles têm a respeito da família real que impõem determinadas coisas para que a família real siga. Assim, em algum nível... existe uma simbiose, exatamente, existe uma simbiose de corresponder com aquilo que a tua tribo tá querendo, né? Então, em algum nível, o povo demanda essas coisas e critica as coisas de forma diferente, baseado nos próprios preconceitos que tem, entendeu? Então, isso... Exato. Isso é uma coisa que precisa deixar bem claro. Exato. Então, lá naquela época, né, sei lá, 1950, alguma coisa, antes, na verdade, muito antes mesmo, na época que o Eduardo teve que abdicar, o pessoal não estava aceitando ela, e pode ser alguma americana, vai ser rainha da Inglaterra, uma americana divorciada 3 vezes, que ela tinha, não só ela era divorciada, mas ela tinha 3 maridos vivos, e a igreja naquela época condenava 100% a questão do divórcio. Então, não tinha condições, eles estavam realmente coisa. Ele falou, cara, se ela não pode ser minha rainha, então eu não vou ser rei desse negócio. E aí ele abdica. E aí o irmão dele, aí vem, né, toda essa questão. Então, quando chegou no Charles, né, eu não vou entrar nos méritos do porquê que essas coisas se repetem, mas quando chegou no Charles, essa parada se repetiu. Ele queria, ele gostava da Camila, entendeu? Vocês não estão prontos para essa conversa, mas eu recentemente descobri que ela é a soulmate dele, então ele queria ficar com ela, a família não deixou. Traduzir porque tem alma gêmea. Alma gêmea. Então, e eu tenho provas, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas o fato é, ele queria ficar com ela, a família não deixou, e falou, beleza, eu vou casar com quem vocês querem. Vocês querem essa daí? Beleza, eu vou casar com quem vocês querem, mas ao mesmo tempo eu vou continuar com esse relacionamento. Rebelde, vou fazer o que eu quiser e vou cagar na cabeça de todo mundo. Eu consigo, ninguém vai me crucificar por conta disso, afinal de contas sou homem. Então dentro ele... E aí é um momento que ele se vilanizou, porque a verdade, gente, é que toda a traição, ela mostra uma certa covardia, porque você não teve coragem de ser quem você é. E aí cai naquilo que a Fernanda estava falando, de que, beleza, você precisa saber, para você ter um brand estruturado, você precisa saber quem você é e você precisa defender isso.
ele não teve bolas para poder defender aquela posição dele naquele momento. Ele podia ter abdicado, deixado o irmão dele governar, assim como o tio dele fez, mas ele, ao mesmo tempo, né, ficou naquela, vou, não vou, vou, não vou. E aí, como ele não foi nem uma coisa nem outra, Ele acabou que agora realmente tem uma ficou imagem vilanizado. não corrompida, mas ele tem uma imagem quebrada e não passa a solidez geral da família real que a gente, que assim, que o povo do Reino Unido espera. Então existem algumas especulações aí sobre países querendo sair e tudo. E tudo isso Países tá ligado ao branding aproveitando, do Charles né? e não necessariamente ao Sim, branding da família real. Entendeu? sim. Porque a Porque dúvida agora é a que. hora que a Escócia vai se separar, né? Por que a Exato. Irlanda não se unificou ainda? A Irlanda do Norte não se unificou, a outra Irlanda. Tudo isso está surgindo agora justamente porque é ele que está assumindo. E a grande questão, assim, do Charles e de toda essa polêmica é porque existe uma dúvida se ele consegue, se a imagem dele consegue carregar a responsabilidade de ser a cara da instituição família real. É claro que assim, a coisa continua, porque a tradição precisa continuar, entendeu? O show must go on. Mas no caso, a gente ainda precisa entender como que vai ser a gestão do Charles nesse sentido. Porque ele sofreu muitos impactos com a imagem dele por não saber administrar. E aí a gente pode ver, entendeu? O Williamzinho vindo mais cedo. Que eu acho que é uma possibilidade que já tem uma imagem mais estruturada, como um homem de família, que nunca faz nada errado, muito Não, fofo, e que filho tem de. ao lado dele a nova princesa Diana, né? Exato. Porque a Kate Middleton, toda a campanha dela, na época que eles estavam namorando e noivos, e tem toda uma situação de uma história de amor ali, que eles se conheceram bem novos, eram amigos, blá blá blá. Então, eles têm uma história de amor, clean, né? O Conde de Fadas. Eles têm uma pessoa que representa aquilo ali, a Kate Middleton, ela herdou literalmente o anel da Diana, né? Sim. Ele é o filho da Diana, então realmente assim, no fundo existe ainda a esperança logo dele assumir isso, mas independente de qualquer outra coisa, a sorte do Charles, talvez a coisa não esteja tão ruim porque passou muito tempo. E ele trabalhou, ele não trabalhou naquela época, mas ao longo do tempo ele trabalhou sim a imagem dele, tanto que eu ouvi várias pessoas, né, nesses dias aí, eu estava vendo TikTok, várias pessoas comuns sendo entrevistadas e tal, pessoas falando, inclusive, que ele é muito eloquente nos discursos dele, então ele trabalhou essa imagem ao longo do tempo e deu uma, digamos assim, não apagou tudo o que aconteceu, mas deu uma certa equilibrada. Então as pessoas já aceitaram um pouco mais a tal da Camila, entendeu? Porque já faz muitos anos. Eu acho que só que eles estão casados tem 17 anos, né? Sim. Eu acho que tem. Eu não tenho certeza dessa informação precisa, mas eu acho que tem aí quase 20 anos que eles estão. Que eles estão juntos. Fato que William, por exemplo, vai ter uma imagem se ele chegar, né? Eu não sei, por exemplo, o que vai acontecer. Aí é cenas dos próximos capítulos. Eu acho que de repente a gente pode fazer não vai acabar porque Charles, eu não tô falando isso, tá? A monarquia não vai acabar porque Charles assumiu o poder. Mas talvez pode acontecer que alguns países saiam do Reino Unido, né? Que não estejam mais ali pertencentes ao Reino Unido. O fato é, existe sim uma expectativa para William muito maior do que existe para Charles, pura e simplesmente por uma questão de branding pessoal. Exato. É isso que está dizendo. Então, nosso grande ponto aqui já tá trabalhando seu brand pessoal, porque assim, precisa. Agora, entendeu? Começa, já pensa quem sou eu, pra onde eu vou, quem é minha tribo, o que eu quero passar, o que eu posso fazer, quais são as coisas que fazem sentido pra mim, que são valores pra mim, e como que eu vou fazer pra refletir isso em comportamento, imagem, design gráfico, e como que todas as ações que eu participo vão refletir isso na minha vida. Porque, né, ter um reinado de 70 anos não é uma coisa tão... É uma coisa que a gente espera.
Exato. É aquela questão, faça aquilo, o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Ah, não tenho, eu tenho uma vida super atribulada, super, não tenho tempo para nada. Cara, eu sou essa pessoa que não tem tempo para nada. E eu sei, durante muito tempo eu fiquei, cara, que bosta, eu não estou produzindo conteúdo. Eu dou aula de marketing e não estou produzindo conteúdo. Então o que eu comecei a fazer? A Fernanda também estava querendo produzir conteúdo, eu estava querendo, unimos o útil ao agradável. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um podcast semanal, porque eu pensei assim, o que eu falaria para alguém, algum aluno meu, que está com dificuldade de produzir conteúdo para conseguir começar a colocar a marca dele no mundo e tal. Então eu ia falar, cara, faz uma live semanal, tenta tirar alguns conteúdos dali e postar ao longo da semana, e simplesmente faz para você adquirir experiência, porque com isso aqui, por exemplo, eu trabalho com marketing há muito tempo, mas eu não tenho aqui uma equipe para mim, uma equipe gigantesca que vai preparar a live para mim, que vai testar a live para mim, eu não tenho isso. Eu, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, também estou tendo que começar do zero. E eu tenho algum objetivo de vender um curso para vocês no final? Não. A gente simplesmente está aqui por uma questão de branding pessoal, para a gente mostrar um pouco o que a gente pensa, como que a gente vê o mundo, começar a associar, criar conteúdo de uma certa forma. Eu falei muito aqui de várias coisas que eu normalmente só falo com os alunos do Bora Captar, né, sobre branding, sobre marca, sobre, né, uma série de questões, análises que normalmente eu faço, principalmente quando eu estou falando de copy, etc. Então, assim, é uma forma de começar. E aí, nessa hora, quando a gente está começando uma coisa, a gente tem que entender que tudo que você vai fazer na vida, você sempre vai ter 4 estágios. Você vai ser o bebê, depois você vai ser a pessoa que engatinha, depois você vai ser a pessoa que anda, e você vai ser a pessoa que corre. Então, quando você começa alguma coisa sozinho, você tem que engolir. Você pode ser, assim, um baita profissional do mundo offline, que já tem vários clientes e tal, mas está começando o marketing agora, bota a sandalinha da humildade, você vai começar de baixo no primeiro momento, mas você tem que começar, e tem que ser intencional. Essa que é a grande mensagem aqui. Então, beleza, você não é o rei da Inglaterra, você não é a rainha da Inglaterra, quem é você na fila do pão? Mas Basta, você é o protagonista da sua vida, pelo amor de Deus, entendeu? E se as pessoas não sabem quem é você na fila do pão, e se as pessoas não sabem quem é você na fila do pão, a única coisa que você tem que fazer agora é mostrar. Como que você faz isso? Começa a trabalhar seu branding pessoal. E depois, marca território ali com a sua empresa, ou seja, cria teu domínio, pega todas as redes sociais, já cria teu usuário ali, mesmo que você não poste nada no primeiro momento, deixa aquilo ali reservado, começa a testar, erra logo. E aí, quando você pegar o ritmo, pegar a coisa... Para mim, o melhor exemplo disso é a Rafa. A Rafa, quando ela começou, ela tinha vergonha de fazer selfie. Primeiro porque ela criticava muito. E, normalmente, aquilo que a gente mais tem medo de fazer é aquilo que a gente mais critica nos outros, né? Então, ela criticava, ela achava ridículo a pessoa que levantava um celular assim e começava a fazer selfie. Ela achava ridículo. Como ela achava ridículo, ela tinha muita dificuldade de fazer aquilo. Só que no momento que ela percebeu que a única forma dela fazer aquela parada era dela ter resultado, fazer a empresa dela crescer, etc., ela pegar e levantar, fazer exatamente aquilo que ela achava mais ridículo do mundo, foi a hora que ela pegou e fez. E tá onde hoje tá todo mundo vendo. Então, a verdade começa a fazer, e erra enquanto você é pequenininho, enquanto não tem ninguém te vendo. Essas lives ruins aqui vão ficar no nosso canal pra história. Um dia nós vamos ser grande, um dia vai ter, né? Mas aqui vai ficar. Não, mas isso daqui vai ser incrível. A gente depois fala, nossa, vamos regravar o episódio da Família Real agora, num estúdio, entendeu? Incrível, sensacional, sem essas fotos. Mas não vamos apagar, não. Vamos deixar ali para as pessoas verem e vamos mostrar como é que era no passado, como é que é agora. Agora, se você não começar agora, se você for deixar para começar depois, você pode ter certeza que o ruim de hoje vai ser o ruim de amanhã se você não começar agora. A única forma de você ter um amanhã bom, e aí vem outra lição da família real, que é a questão da consistência, é você tendo muito tempo de experiência fazendo aquilo. Sim. Então, assim, seja intencional, comece, erre logo, e segue o fluxo que mais cedo ou mais tarde esteja preparado para o dia que vier bastante tráfego, ou porque alguém te marcou, né? Vai que você arruma um cliente aí famoso que de repente foi lá, gostou tanto do seu serviço que ele te marcou. Preparado para quando esteja o momento preparado. chegar... Estar preparado é estar mais do que preparado. Mais entendeu? do que preparado. Você esteja um cara preparado.
Entendeu? Tenha conteúdo, saiba com quem você fala, saiba o que você quer comunicar. Porque aí quando Saiba as pessoas certas te. Exatamente. Quando as pessoas certas te conhecerem, a coisa vai andar. Bom, galera, este foi o nosso querido, maravilhoso, incrível, sensacional episódio do Branding da Rainha. Espero que vocês tenham gostado e, enfim, deixem comentários aqui sobre quais são as dúvidas de vocês sobre branding. De repente a gente pode fazer um episódio mais focado nisso, se for do interesse de vocês. Então não esqueçam de deixar um comentário aqui se você chegou até esse final. Se você, entendeu, foi essa pessoa que esteve com a gente durante 1h07. Não custa se inscrever, né, no canal no YouTube, não custa, entendeu? Não cobra, entendeu? Não é um favor que a gente faz, você faz pra gente, não, é pra você ser notificado, pra você saber quando é que a gente entrou, porque quando você entrar lá no YouTube, ele vai te mostrar ali, ó, fulano mandou um episódio do MoçaCast, você perdeu, tá aqui, ó. Exato. Entendeu? Então, e você não quer perder essa conversa super divertida do seu final de semana. E então, deem sempre, coloquem nos comentários também outros pontos de vista, se vocês querem, outros assuntos que vocês querem ver o nosso ponto de vista, vai ser bem legal se vocês fizerem isso. Exato. E também, não esqueçam o Spotify, a gente também tá lá, então se você tá assistindo no YouTube, vai no Spotify e, enfim, se inscreve lá também, que vai ser super incrível e maravilhoso. E a gente vê vocês no próximo final de semana, às 10 horas, mesmo horário. Mesmo bate-local. Exatamente. Um beijo a todos vocês e até o próximo MoçaCast. Yes, bye bye.